inclusive pregaram a mensagem com esse título, com esse ditado popular: papagaio come milho, periquito leva fama. Eu não sei quantos estão tendo a experiência, né, de fazer uma pergunta: mas que o pastor vai falar desse ditado, né? Mas é interessante, irmãos, quando a gente começa a raciocinar, a gente vê assim, como os ditados populares têm sempre uma nuance, e tem dois aspectos. Tem hora que a Bíblia confirma, como hoje a Bíblia vai confirmar esse ditado, mas tem hora que a Bíblia desfaz o ditado, né? Tipo aquele: pau que nasce torto morre torto, né? Filhinho de peixe, peixinho é. A Bíblia desfaz o ditado. Esse ditado é um ditado muito interessante, porque ele tem dois lados. Na pesquisa que fiz sobre ele, você vai encontrar, tem um dicionário de provérbios. Já pensou? Tem um dicionário de provérbios, e no dicionário de provérbios você vai encontrar o sentido que primeiro me chamou bastante atenção desse ditado: quando alguém leva a culpa no lugar do outro, né? O justo paga pelo pecador. Mas tem o outro lado também, que nas minhas pesquisas eu vi: quando alguém faz algo extraordinário, algo maravilhoso, mas outra pessoa leva a fama, outra pessoa é louvado, é elogiado por aquilo que ele não fez. Então tem esses dois lados, e por incrível que pareça, nessa noite nós podemos encontrar os dois, mas o texto básico mesmo vai nos fazer exatamente ver isso: o justo pagando no lugar do pecador. Abra a tua Bíblia em Isaías capítulo 53, Isaías 53. Outra coisa legal também que está sendo, e gostaria de honrar aqui, são os ilustradores, né? O Ilcinho e o Creyson, e eles têm feito um trabalho maravilhoso. Esse aqui ilustra o periquito levando a fama ali, por algo extraordinário que o papagaio fez, né? Então ele ilustrou o outro lado, mas ficou muito bonito, assim, quando é desenho animado, fica muito legal. Mas olha, irmãos, por favor, acompanhe comigo o versículo de número 5 de Isaías 53. A Bíblia diz assim, ó: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém? Só para confirmar, dá uma olhadinha no versículo 6, como deixa bem claro isso: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a nossa culpa, as nossas iniquidades, a iniquidade de todos nós. Bom, tomara que Jesus não se ofenda, e que ninguém aqui também se escandalize, mas se fôssemos aplicar aqui, hoje, nós somos o papagaio, e Jesus Cristo é o periquito. Tomara que ele não ache ruim, não é? Mas irmãos, mas essa foi a vontade de Deus. Quando você olha nesse capítulo, no capítulo 53, você olha no versículo 10, as primeiras expressões do versículo 10, diz assim, ó: todavia foi da vontade do Senhor que isso acontecesse. Mas por quê? Queridos, uma das mais tremendas revelações da palavra de Deus, nós vamos entrar em contato com ela nessa noite. Você não pode esquecer isso. Você vai sair daqui incomodado, porque eu creio que quase que a maioria absoluta de nós precisamos nos posicionar de uma maneira diferente no porquê que Deus decidiu fazer isso. Preste bem atenção: o povo de Deus, do Antigo Testamento até Malaquias, vivia uma época que hoje nós já chamamos de Antigo Testamento, ou Antiga Aliança. A Antiga Aliança tinha uma primícia muito forte, chamada obras meritórias.
O que é isso? Você fazer para merecer. A coisa foi sempre assim, e passou-se muitos anos. O contexto, quando você vai fazer um estudo antropológico das religiões, essa é a força da religião e dos religiosos. As pessoas terem que fazer coisas para merecer ser agraciado. E Deus precisou acabar com tudo isso, sabe por quê? A humanidade não deu conta, o povo de Deus não deu conta, precisou-se acabar com essa questão da obra meritória, que infelizmente, olha aqui para mim, por isso que eu vou te incomodar nessa noite, as obras meritórias continuam sendo a principal arma dos religiosos, que ama encher as pessoas de culpa e de medo, deixando as pessoas assim amedrontadas e cheias de culpas, para merecer a bênção de Deus, desde que cumpra algumas coisas. Jesus Cristo identificou essa galera. Abra a tua Bíblia em Mateus, capítulo de número 23, quando Jesus começa ali aquele discurso contra os religiosos, ele diz assim, no versículo 23 de Mateus, versículo 1 em diante: então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés se assentam os escribas e fariseus, portanto, tudo o que vocês disserem, o que vos disserem, melhor dizendo, tudo o que vos disserem, isso fazei e observais, mas não façais conforme as suas obras, porque dizem e não praticam, pois, aqui ó, versículo 4, gente, pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens, mas eles mesmos, os religiosos, os escribas, os fariseus, nem com o dedo querem mover. Gente, por favor, olhe para mim, é muito difícil se libertar desse ranço religioso, o chamado obra meritória, é muito difícil. Eu acredito que é por questão de tempo, né? São mais tempo de Antigo Testamento e de Antiga Aliança, do que de Nova Aliança, e sem contar que independente da Bíblia ou não, as religiões, todas as religiões, com Deus ou sem Deus, usa das obras meritórias para angariar os seus adeptos, e pressionar as pessoas. Mas gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, muitos vão passar por essa vida, sem curtir o delicioso milho da graça, sem curtir assim, sem ter uma vida com Deus, e eu vou explicar para vocês hoje. Eu queria muito, muito, muito que essa fosse a última vez, que ninguém mais, mas é muito difícil. Muitos aqui vão falar, esse pastor está viajando, nada a ver, tem que fazer isso aí, se não fazer isso, gente, vou dizer para vocês, se vocês assimilarem o que eu vou dizer hoje, a sua vida vai mudar completamente. Posso ouvir um amém? Mas não vai acontecer, porque é muito difícil. Mas eu vou arriscar, porque é uma luta para mim, e eu gostaria que isso fizesse parte da sua preocupação. Gente, nós conhecemos de cor, ou então gostamos de ouvir Efésios capítulo 2, versículo 8, não é? Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. A Bíblia deixa bem claro isso, que nós somos salvos por meio da fé, e isso é um dom de Deus. Mas a gente sabe disso.
mas ainda sofremos do ranço de fazer por merecer. O versículo 10 de Efésios deveria desatar esse nó já, e eu vou desatar nessa noite. Eu vou sair daqui com a minha consciência limpa, aliviada. Se você quiser continuar com esse ranço religioso, o problema é seu, mas mais uma vez, eu vou te dizer, Deus não vai te castigar, Deus não vai tirar a bênção de você, sabe por quê, irmãos? Porque é uma luta de renovação da mente. Você precisa tomar posse disso como se fosse assim, ó, o seu coração não vai concordar com você, mas o seu espírito vai te incomodar, o Espírito Santo vai te incomodar, porque é muito difícil. O versículo 10 de Efésios já resolveria o problema. Diz assim Efésios 2:10, porque somos feituras suas, criada em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nela. Só botar você de novo dentro da mensagem. Deus precisou tomar uma providência, mandar Jesus pagar pelos nossos pecados, pelo nosso pecado, morrer no meu e no seu lugar. Ele foi esmagado, Ele levou sobre si todas as nossas dores. Nós somos o papagaio, nós que fizemos a coisa errada, Jesus é que pagou no nosso lugar. Mas Deus precisou fazer isso por quê? Porque não tinha jeito. O apóstolo Pedro, eu gostaria até de chamar a atenção de vocês bem rapidinho, só porque está vindo à minha memória agora. Abra a tua Bíblia no capítulo 15 de Atos, que você encontra ali o apóstolo Pedro, abrindo o coração, gente, e falando como que foi para ele, não é? Olha aqui, por favor, versículo de número 14, não, melhor, versículo de número 8, Pedro dizendo, Deus que conhece os corações, Atos 15:8, Deus que conhece os corações e demonstrou que os aceitou, dando-lhe o Espírito como antes nos tinha concedido. Ele não fez distinção alguma entre nós e ele, visto que purificou os seus corações. Então, por que agora vocês estão querendo tentar a Deus, pondo sobre os discípulos um jugo que nem nós, Pedro falando, nem nossos antepassados conseguimos suportar? Sabe o que é isso? O fazer por merecer, o cumprir a lei, o ser alguém merecedor da graça de Deus, da salvação de Deus, dos dons de Deus. Mas calma, relaxa, eu vou desatar esse nó para vocês dessa noite. Mais uma vez, se você pegar a palavra de hoje, você que está aqui e você que está em casa, sua vida vai mudar, porque você vai mudar o seu relacionamento com Deus. Gente, quer saber se você tem ou não esse ranço? Que ranço, pastor? Essa história de fazer por merecer, faça a tua parte que eu te ajudarei. Você quer? Então se liga, ó. Todas as vezes que você for, olha aqui para mim, jejuar, ir ao monte, fazer um propósito, ler a Bíblia, e vir à igreja, e o seu pensamento é, vou fazer isso para Deus me abençoar, você tem um ranço. Diga misericórdia. Eita, mas é assim, pastor, você vai por onde? Relaxa. Essa é a prova, irmãos. Mas olha como o laço vai ser, ou esse nó vai ser desatado. É muito difícil sair de uma doutrina dessa, é muito difícil sair debaixo do jugo dos religiosos, é muito difícil sair debaixo do jugo da lei, mas é possível se libertar,
O que acontece? Se eu pudesse resumir numa frase só, eu diria que a coisa funciona assim: Deus já te deu, você não precisa fazer para merecer, você faz porque você tem uma natureza humana que precisa ser dominada. Eu acho tão impressionante como existem textos claros da Bíblia assim, ó. Abra a tua Bíblia, por exemplo, em Romanos capítulo 9, olha só. Capítulo 9, versículo 15, eu também quero ler o 16, tá bom? Romanos 9, 15 diz assim, ó: porque diz a Moisés, já dizia lá, terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, terei compaixão de quem me aprover ter compaixão. Assim, pois, isso não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus, de usar de misericórdia. Olha Romanos 11, 35. Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Olhe para Atos, irmãos, Atos capítulo de número 17, hoje é uma noite de libertação, amém? Todos vão sair daqui libertos do ranço religioso chamado obra meritória, e você vai sair daqui um crente melhor, uma pessoa melhor, uma pessoa mais aliviada, uma pessoa mais livre, para fazer o que é preciso, porque esta é a palavra que Deus tem para você nessa noite. Olha, irmãos, olha Atos capítulo 17, versículo 24 e 25, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos do homem, nem tampouco é servido por mãos humanas, como se necessitasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas essas coisas. Olha para mim, Deus não te deve nada, não tem nada que você possa fazer que transforme em Deus em uma pessoa devedora de você. Você pode fazer as coisas mais esdrúxulas, os maiores sacrifícios, Deus não te deve nada, você nunca vai poder dar primeiro para Deus, para que depois Ele te dê alguma coisa, é isso que diz Romanos 8,35, e outra, Deus não precisa, a Bíblia diz, porém, eu quero simplificar para você o que eu quero dizer. A ideia, uma pessoa livre do ranço religioso, chamado obra meritória, o fazer por merecer, ele não faz para ter, ele só faz porque ele já tem. Pastor, como é que é isso? É o que está escrito no capítulo 10 de Efésios 2, gente. Para isso que vocês, olha, você já recebeu a graça de Deus, você já recebeu os dons de Deus, você já recebeu a salvação de Deus, e agora, naturalmente, olha de novo para o versículo 10 de Efésios, só para vocês, do capítulo 2 de Efésios, olha de novo para o versículo 10, porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Então você não faz para Deus te capacitar para fazer as boas obras, você já tem tudo o que você precisa, Deus não te deve nada. Vou subir no monte para Deus me abençoar. Não, eu vou te dar os motivos aqui para você subir no monte. Vou jejuar, vou orar, vou ler a Bíblia. Eu vou te dar os motivos. Nós precisamos fazer isso. Sabe por quê, irmãos? Você tem uma natureza que precisa ser colocada no devido lugar dela.
E somente você pode fazer isso com a ajuda do Espírito Santo. Por isso que é bom jejuar, por isso que é bom fazer propósito, por isso que é bom ir ao monte, por isso é que é bom fazer vigílias, não para ser agraciado, mas para nos render mediante ao poder de Deus. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Porque Deus não te deve nada. Vou jejuar para Deus me abençoar. Não, Deus não te deve nada. Pastor, mas eu já fiz algumas campanhas, hein? Depois da campanha, esquece. Você caiu numa armadilha religiosa, porque agora você vai fazer a campanha, você vai jejuar, você vai orar, você vai ler a Bíblia, você vai fazer os seus propósitos, para exercitar o seu domínio próprio, para exercitar a sua obediência a Deus, não para impressioná-lo, mas para você mortificar a sua carne, para você subjugar essa natureza pecaminosa, essa natureza ingrata, que era culpado. Quem tinha que morrer na cruz, tinha que ser eu e você. Nós comemos o milho, nós cometemos o pecado, e Jesus levou a fama. Gente, olha o que a Bíblia diz, por favor. Olha como Deus vai nos ajudar a fazer todas essas coisas. Eu não quero que você, então não precisa jejuar. Não, precisa, não precisa orar mais, precisa, por causa da nossa natureza humana, cheia de gracinha, cheia de mimimi, cheia de dengos, cheia, eu não entendi. Não, se submeta ao Senhor, sujeitai-vos pois a Deus. Gente, então olhe comigo por favor, para você ver esse recurso que Deus nos dá, para exercitar o nosso domínio próprio, não para merecermos algumas coisas, mas para tomarmos posse, para curtirmos, para deleitarmos com tudo que Deus já nos deu. Aí você tem dois inimigos: o seu coração enganoso, que não é um inimigo, né? Você tem a sua natureza que precisa ser dominada, e Satanás, que usa a religião para fazer de você uma pessoa indigna diante de Deus, mas você vai sair daqui livre disso hoje. Olha o que diz Romanos, por favor. Romanos capítulo 8, 26. Do mesmo modo também o Espírito nos ajuda na fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Amém? Olha o versículo 27, e aquele que esquadrinha os corações sabe qual é a intenção do Espírito, que ele, segundo a vontade de Deus, intercede pelos salvos. Vamos aplaudir ao Senhor, gente? Queridos, olha só, tudo isso, porque Deus decidiu mudar. O povo não aguentava, ninguém aguenta. Vocês sabiam que a maior igreja que existe em Cacoal é a igreja dos desviados? Pessoas que não aguentaram, pessoas que não conseguiram ser merecedores, pecaram, fizeram coisas horríveis, mas agora não merecem mais. Gente, eu quero dizer uma coisa para vocês: se meu pai não deve nada, eu também não devo. Amém? Gente, isso é tremendo demais. Sabe por quê? Deus então decidiu mudar. Deus firma um novo pacto com a gente, Deus firma uma nova aliança com a gente, mas não para deixar a gente folgadinho. Ai, que legal. Não. Existe um propósito de Deus. Ele fez tudo isso para que nós sacudíssemos o mundo, para que nós falássemos desse Deus, que não deve nada, mas tem tudo para nós. Tem uma passagem de Atos que eu acho muito interessante, que
a gente percebe de como aqueles primeiros cristãos, eles eram incomodados demais com tudo que eles estavam recebendo de Deus. Olha o que diz Atos, eu achei lindo isso aqui, gente. Atos capítulo 17, versículo 6, o finalzinho ali diz assim, ó: estes que têm transtornado o mundo, chegaram também aqui. As pessoas vinham, queridos, com aquela disposição da promessa de Cristo. Por que nós estamos tão acanhadinhos? A gente está aí tentando fazer por merecer. Aí você criou uma rotina religiosa. Você vai na igreja e agora nesses tempos, você assiste uma ou duas lives, ótimas mensagens tem na televisão, na internet, mas você está paradão. Você não faz nada, você só recebe, só recebe, só recebe. E aí, um bom número de mensagens não vem com a graça de Deus, porque nós, os religiosos, temos medo de te liberar. Ih, meu pastor, se for liberar o povo, vai virar bagunça. Parece que Cristo não é mais o cabeça da igreja. Parece que esse Espírito não existe. O que existe são as regras, as doutrinas e os fardos que eu tenho que colocar nas tuas costas, porque senão você não se submete. Isso é ranço religioso. Deus fez isso, gente. Cristo pagou o preço no meu e no teu lugar, para que nós demonstrássemos isso. Porque Ele mesmo disse que as portas do inferno, a Bíblia diz em Mateus 16, 18, que as portas do inferno não prevaleceriam contra a gente. Então, porque Ele tirou tudo que pudesse atrapalhar. Tudo. Você vai ser o melhor discípulo de Jesus. Você vai ser o melhor seguidor de Deus, se você se libertar disso. Tirar esse ranço da obra meritória. Não, eu vou fazer por merecer, ó, tem que buscar mais, hein? Ó, não, essas coisas que você vai buscar mais, você vai fazer porque você quer conhecer mais esse Deus, você quer conhecer mais a si mesmo, você quer ter ferramentas para mortificar a sua carne, não para transformar Deus em um devedor seu, porque nem Ele e nem nós devemos em termos espirituais. Olha o que a Bíblia diz sobre nós, no mesmo texto de Isaías 53, por favor, volte lá, Isaías 53, esse capítulo, irmãos, é um capítulo pequenininho, ele tem 12 versículos, ou 14 se não me engano, eu acho que é 12, e eu estou aqui no meu papel, né, é 12, né, Cátia? São 12 versículos, mas gente, ele é muito poderoso, sabe por quê? Ele é meio que o resumão assim do que Deus fez por nós. Mas olhe por favor comigo, por versículo de número 4, ó. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e carregou as nossas dores, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Aí mais uma vez o versículo do texto, mas Ele foi ferido por minha causa, pelas minhas transgressões. Gente, mas para quê? Só para você ficar, não, você tem um potencial incrível, de sair agora uma pessoa livre, e falando desse amor de Deus. Quando você sai de baixo, quando você é curado do ranço religioso, você faz as coisas, porque você tem, não para ter. Tudo o que foi preciso Deus fez por você. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, esmagado por conta da nossa iniquidade, já foi feito. Então por que eu não devo nada? Pelo que está escrito em Romanos 8, 1 e 2, gente, olha que maravilha, você não deve nada, desde que você queira se libertar disso, desde que você queira que Cristo você assuma o que Cristo fez por você, morreu no seu lugar, pagou a sua culpa, você que devia estar lá, você que comeu o milho, Jesus é que levou a fama no seu lugar,
Agora, olha Romanos 8, gente, é lindo demais. Esse versículo 1 e 2 de Romanos 8, é libertador demais, demais, demais. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Posso ouvir um glória a Deus? Posso ouvir um aplauso forte para Jesus? Não tem condenação, nenhuma condenação há, e não é porque você merece, não foi porque você fez isso ou aquilo, não foi porque você assumiu o seu ministério, não foi porque, não, é porque você está em Cristo Jesus, você se rendeu o que Deus fez por você no capítulo inteiro de Isaías 53, você sabe agora, de que nenhuma condenação há, por quê? Olha o versículo 2, gente, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, te livrou da obra meritória, do pecado e da morte, do fazer por merecer. Gente, eu preciso de que você pelo menos coloque como um desafio, porque eu sei que a maioria de quem está ouvindo aqui, e das pessoas que vão ouvir ou vão assistir essa mensagem, vive debaixo do jugo do ranço religioso chamado obra meritória, porque é difícil demais, você não encontra uma mensagem como essa, você não encontra, você nem gosta, o que você gosta é de levar lapada, bate Jeová, fala, mas isso melhorou você? Você está com essa cara de periquito aí que levou a fama? Não melhorou, gente. Agora quando você, irmãos, por favor, olha o que aconteceu conosco. Sérgio, pode vir. Olha o que aconteceu conosco. Abra a tua Bíblia em Colossenses capítulo 2. Olha que maravilha, gente. Você precisa saber disso. No capítulo 2 de Colossenses, a Bíblia diz assim, ó: e a vós, e a nós, quando estáveis mortos nos vossos delitos, e na incircuncisão da vossa carne, olha Deus fazendo, Deus vivificou juntamente com Ele, perdoando-nos todos os delitos, e havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós, e nas ordenanças, o qual era contrário, removeu do meio de nós, cravando na cruz, tendo despojado os principados e as potestades, exibiu publicamente dele, triunfou na cruz. Amém, igreja? Olha aqui para mim, você tem que sair daqui livre, você que está em casa, você tem, olha, você não vai parar de fazer nada que você tem feito, mas só que você vai mudar o sentido, você não vai ver, você não vai se decepcionar com Deus, quando depois de fazer uma campanha forte, depois de pagar um voto, como eu aprendi essa semana, pessoas estão pagando, olha pastor, ela pagou um voto de R$1.000, falei, puxa vida, você vai continuar, só que você não vai, você vai fazer porque Deus já te deu tudo que você vai fazer porque são coisas que o Espírito vai trabalhar no teu coração, e a individualidade, irmãos, da nossa vida de quebrantamento, de exercício de aquebrantar o nosso espírito, de subjugar a nossa natureza humana, era tão individualizada, que de vez em quando a gente faz parte, sim, a gente faz parte de um jejum coletivo, a gente vai em um culto, a gente vai ao monte, a gente faz uma campanha, mas seria muito bom fazer isso, não para encurralar a Deus, mas para exercitar o domínio próprio, e me submeter à soberania de Deus, porque tudo que eu precisava, Ele fez, irmãos,
riscou a cédula, eu não devo nada. A única coisa, a única dívida, a única obra que temos que fazer, é uma obra chamada rendição, através da fé. E você pode fazer isso, em um exercício seu, porque talvez você não entendeu, gente, há muitos anos, como eu gostaria que saíssemos daqui dançando, bailando, eu sou livre, eu estou livre, eu não preciso fazer nada por merecer, o que vou fazer agora, vou fazer motivado pelo amor, pela graça de Deus, vou pegar essa minha natureza humana, e vou submetê-la, vou jejuar, vou orar, vou ler a Bíblia, vou participar de campanha. Mas por quê? Eu preciso exercitar isso, eu vou conhecer mais a Deus, porque o castigo que eu merecia, Ele levou no meu lugar, e agora eu não tenho nenhuma condenação. O que preciso fazer é assumir que eu tive essa experiência com Cristo, para levar uma vida nobre, uma vida que evidencia quem é Deus, e faço isso com muito prazer, e não para merecer alguma coisa. Eu queria orar com você, fique em pé, você que está em casa também, coloque a mão no seu coração, porque eu vou fazer um pedido para Deus. Eu vou até avisar para vocês o que eu vou pedir, para que Deus arranje uma forma dessa mensagem te incomodar, e de vez em quando vir na sua cabeça essa expressão, ranço religioso, o ranço, eita, será que eu tenho um ranço? Aí você vai lembrar assim, olha, eu não preciso ter, é difícil, irmãos, como eu gostaria que a coisa ficasse aqui e já, se a igreja ficasse lotada de fardos espirituais aqui, que colocaram sobre os seus ombros, que você tinha que merecer, que você tem que fazer isso, não, e que você é indigno, né? Muitos pecados, não. Eu vou pedir para Deus te incomodar com isso, para você assumir essa vida, que Ele fez tudo já, agora você precisa querer. Tem uma obra? Tem, a entrega da sua vida, o assumir que Ele fez, o lutar contra toda tentativa de surpreender ou de agradar a Deus, mas fazer, porque Ele já te deu. É difícil, gente, eu sei, mas é possível. Eu estou na luta, mas eu me lembro direto, quando eu tento colocar Deus na parede, eu vou lá para Romanos capítulo 9, versículo 15 e versículo 16, vamos orar. Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, porque nós somos culpados, mas agora somos desculpados em Cristo. Fizemos tudo errado, não conseguimos, mas o Senhor tomou a providência perfeita e correta para nos livrar da condenação e desse ranço maldito usado pela religião e os religiosos para oprimir as pessoas. Cristo já pagou todo o preço. O que eu preciso agora é levar uma vida livre, uma vida em que eu tenha prazer em fazer as coisas para o Senhor, não para ser abençoado, mas porque já sou abençoado, e porque não tem outra coisa para fazer a não ser te agradar. Eu quero lhe pedir, ó Deus, que o Senhor incomode as pessoas com esta palavra, e essa expressão, ranço religioso, venha sempre à memória, quando formos tentados a fazer qualquer coisa, para que o Senhor venha se tornar um devedor meu. Senhor, precisamos orar mais,
precisamos jejuar mais, precisamos ler mais a sua palavra, precisamos mais pregar a tua palavra, precisamos mais testemunhar do seu amor, não para merecermos, mas porque tudo isso o Senhor já nos deu. Nesse lugar, Jesus, nos libere, nos liberte diante da manifestação da sua graça, hoje, para todos sempre. Amém. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor?